Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal Guias Divinos. É o nosso canal no YouTube das recordações do nosso amigão peludo Brett. Mas, gente, como eu prometi, a gente não ia parar somente com o livro, e aí com o e-book, audiobook e futuramente com a nossa edição física do livro. Que a ideia seria tentar ajudar o máximo possível todas as instituições, pessoas, famílias que de alguma forma precisam de ajuda para cuidar dos nossos amigos peludos. E isso nós já iniciamos. Foi feito o primeiro trabalho, nós entrevistamos uma senhora, a Maria, e o filho dela, o Mike, que, um exemplo de pessoas, eles cuidam de animais abandonados, feridos, machucados, vivem numa situação de, poderíamos falar aqui, de extrema necessidade financeira, mas mesmo assim tiram do próprio sustento para cuidar dos nossos amigos. Poucas pessoas ajudam, infelizmente, não? E no nosso canal, como nós já temos bastante seguidores, graças a Deus, e na própria rede, né, o YouTube muito forte, espero atingir o coração de muita gente. Não se trata aqui de um pedido de auxílio, mas de um pedido de clamor, na verdade já é um clamor, não é nenhum pedido, para que essas pessoas continuem lutando e salvando esses animaizinhos. É uma entrevista bastante importante e nela vocês acredito que ficarão bastante surpresos até com os depoimentos, né? E principalmente os depoimentos de amor e carinho. São pessoas que precisam da nossa ajuda e eu espero que aquele que se sentir de alguma forma, né, envolvido com isso, e se quiser ajudar alguma coisa, nós vamos deixar, né, um link, um Pix da própria Maria. Não é uma instituição, não é um CNPJ, é uma família, né? Eu não sei se eu poderia falar isso, mas o Pix é o próprio celular dela, né? Então, até uma maneira de se auditar, né, para saber a veracidade dos fatos. Então, eu agradeço bastante a atenção de vocês, gostaria de atenção, do carinho, de amor de todos, para que ouçam com bastante carinho, com o coração bastante aberto, o que esta pessoa faz, e na verdade muitas outras fazem, Brasil afora. E nós vamos continuar procurando e continuar divulgando e tentar continuar ajudando. Cada um que se fizer, o pouco que for, não existe número, já ajuda bastante. Eu vou deixar com vocês à disposição esse vídeo, espero que toque cada um. Espero que vocês também ajudem o canal a divulgar cada vez mais, para que o YouTube alcance mais gente. Seria muito importante um like de vocês, dar um gostei ou não gostei, é muito importante, compartilhar, tá? E assistir esse vídeo até o fim. Desculpa eu pedir isso, mas é uma forma de a gente conseguir atingir muito mais pessoas, mundo afora, não é só o Brasil, é mundo afora, tá? Então, eu agradeço cada um de vocês que estejam apenas ouvindo. Então, ouçam agora com muito amor e carinho essas palavras que, de verdade, tocaram o meu coração e vai tocar o seu. Muito obrigado. Estamos aqui na cidade de Ibiúna, tá? Viemos aqui
é um local, a Maria, Mary Flora, é onde a gente ajuda, te dou a ração já há alguns anos, tá? Ela pega tudo quanto é cachorro, gato de rua que aparece, ela pega aqui, cuida, leva no veterinário. Olha só, essa é a casa dela. Vocês estão vendo um nível de até pobreza, né? Mas são pessoas com o coração muito grande. Aqui já estão algumas crianças aqui fora. Olha aqui, ó. E aí, bonitão? Tudo bem, bonitão? Hã? Aqui, ó, tem mais um bonitinho chegando. Hã? Tem mais aqui um gatinho. Hã? Olha aqui. Ah, os grandão é perigoso, né? Essa é boazinha? Essa é boazinha? Chegou ontem. Quem que trouxe ela pra cá, Mike? Na verdade foi 2 casais de japoneses que trouxe. Disse que chegou lá na casa deles. E daí eles não tinham onde deixar, daí trouxeram pra cá e minha mãe acabou ficando com eles. Muita gente faz isso, Mike? Ah, vira e mexe faz aqui. É, né? Por causa que não tem condição de cuidar ou não querem cuidar. E a sua mãe aceita todos que vêm aqui? Gato, cachorro? Não tem como recusar, né? Coração grande, né? A gente gosta de cachorro, animais, essas coisas, então a gente tá sempre cuidando. Ah, tá. Ó, aqui, eu não vou poder abrir ali para mostrar para vocês, mas tem o cachorro, não sei se a câmera vai pegar. Aquele cachorro lá mesmo foi atropelado na rua. Tem quadril. Ai, coitadinho. Se a gente consegue caído. Puxar um pouco mais. Olha aqui, ó. Ele não anda. Ele arrasta. Aqui. Só se arrasta, né? Só se arrasta. Entendi. Então, disse que estava lá na Avenida Paulista. Quando a minha prima estava passando e viu ele na estrada arrastando o quadril. Daí ela pegou e trouxe pra cá. Mas Avenida Paulista aqui de Biúna, lá embaixo, não é isso? Não, lá de São Paulo. Ah, de São Paulo mesmo? De São Paulo mesmo. Nossa. Daí ela sentiu dó, por causa que, né? Se arrastando, foi atropelado. Daí trouxe pra cá, daí nisso que trouxe pra cá, perguntou pra minha mãe se não podia ficar com ela. Daí, e como que vocês fazem? Veterinário, medicação? Ah, daí a gente pede ajuda, mas infelizmente a maior parte do tempo a gente resolve com remédio de medicinal natural, né? Entendi. E remédios que a minha avó passava para minha mãe, que a minha mãe passava para gente. Entendi. E vai indo curando os cachorros assim. A minha mãe mesmo salvou metade dos cachorros da região só com um remédio natural. Que beleza, né? De envenenamento. Tem bastante gente envenenando. Envenenando aqui? Você teve um cachorrinho cego também que sumiu, é isso? Cego que... Ah, é verdade. Infelizmente encontramos ela lá em um lugar onde não tinha como, né? Já que a cega não tinha como ela descer para aquela região, encontramos ela lá embaixo, degolada. Degolada ainda? Alguém fez a maldade de passar. Além de cego, ainda cortaram o pescoço da cachorra. É a gente muito maldosa, gente muito ruim. Vamos ver aqui o que mais nós temos para cá. Não separa, que tá um pouco direito, porque essa não tem problema, tem problema. A gente veio aqui para ver os cachorros, né? Aqui é bom não entrar, né? Porque aqui tem cachorro grande. É mais ou menos. Ai, que bonitinho. E todos são tratados com muito amor e carinho. São todos tratados com muito amor e carinho, com certeza. Aqui ninguém é judiado. Olha que bonito, como ele gosta, né, do Mike. Olha aí, bonitinho, dois bonitinhos, né? Eles mesmo têm conexão lá atrás, daí vira e mexe conexão com a minha casa, eu fico cuidando, eu fico mexendo com ele, brincando. Ah, entendi. É que eles não podem ficar na rua porque faz muita bagunça, né? Ah, tem sim. lixo, essas coisas. Ah, tá.
E aqui desse lado eles conseguem escapar. Ah, tá. Ok. Aí. Vamos sair. Mas a gente tenta, se Deus quiser, eu arranjei se Deus quiser, eu consigo fazer canil. Ah, tá. Então, e aí, Mike, diz pra mim, vocês têm ajuda financeira de alguém, de alguma instituição, prefeitura, alguma coisa? Para vocês, não. Não? Não. É só a gente mesmo trabalhando, tipo... É, só a gente ajuda pouco, traz ração só, né? Mas tem bastante coisa pra fazer. Tem cirurgia de cachorro às vezes, é isso? A cirurgia de cachorro consegui uma época. Uma época tava passando aí fazendo, daí nós conseguimos castrar todos os nossos cachorros, né? Ah, tá pela prefeitura, né? Pela prefeitura, mas foi aquele negócio de época, né? Entendi. É época normalmente agosto, né? Que fazem isso, né? Daí conseguimos. Mas para isso daí ajuda assim de instituição, essas coisas não. Entendi. Só eu e a minha mãe trabalham. Só você, a sua mãe, o trabalho e a ajuda de poucos, né? A gente e mais algumas famílias te ajudam ou são poucas? Não. Só a gente mesmo. Entendi. É uma luta, mas vale o amor do cachorro, não é isso? Dos cachorrinhos, dos animais, né? Eu e a minha mãe temos muito amor. Entendi. Talvez seja também por causa que eu tenho misturado com o japonês, né? Sim. Você é Nisei, ou não? Sansei ou não sei? Sansei. Você é Sansei. Sansei quase não sei. Ai, quase não sei, né? Quase sei lá. Tá certo. E cachorro é uma coisa sagrada no Japão, né? Entendi. Então a gente tenta tratar o melhor possível, cuidar o melhor possível. E é bem retribuído. É, né? Então, eu acho que o amor de um cachorro é 10 vezes melhor do que o amor de um ser humano. Olha só, bonito. Que ele ali, ó, se você tratar com amor e carinho, ele vai te proteger até o último momento. Tá certo. Agora o ser humano, se você pisar no calo, ele já tá verdade. te dando tapa no... Verdade. Tá bom, Mike, então obrigado pela entrevista aí nossa, no nosso canal, que é o canal do Brad, do Guias Divinos, tá ok? A gente tá no YouTube, pede para vocês que ouviram que esse depoimento é um depoimento espontâneo, não foi combinado absolutamente nada, né, Mike? Verdade. Ele nem sabia que eu ia filmar. Não mesmo. Então é bastante espontâneo e espero que atinja o coração de muita gente, ok? E depois quem quiser fazer qualquer ajuda para essa, não é uma instituição, é uma casa, né? É uma casa de pessoas físicas, mora ele e a mãe, a Maria. E quem quiser fazer ajuda, né? Só se inscrever no nosso canal aí que nós vamos dar todas as opções, ok? Deus ajude todos, né, Maico? Amém. Obrigado. Continuando aqui a nossa entrevista com a Mari Flora, hoje nós vamos falar com a Maria, tá? Que é a grande protetora desses coitadinhos de rua, abandonados, tá? Então, como nós continuamos aquele dia, aqui tem mais um bonitinho, que a cidade é de Biúna. Aqui já tem outro bonitinho. E aqui tá a Maria. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia. Então, tô aqui com meus neném, né? Cada um tem uma história. Peguei cada um na rua. Até mesmo a bonitona aqui, eu não sei quem Olha é o que dono. bonita. Eu cuido. Talvez eu nunca vá achar o dono, vai ter que ficar comigo. Então eles dão muito trabalho. Essa aqui é a velhinha, já tá bem de idade. Mas eu cuidei dela 17 anos. E tem mais uns 2 ali que também foi tudo pegado da rua, sofrendo, magrinho. Eu peguei, recolhi de comida, água. E eu faço o que eu posso, né? Não tenho muitas condições de tratar muito bem deles. Mas é melhor do que ver eles na rua, sem comida, sofrendo, sem teto. Eu tenho muita dó. Eu pego mesmo
E eu esqueço a minha vida para lembrar da vida deles. Porque eu tenho muita dó, muita dó. E Maria, como é que você faz quando o cachorro está doente, você precisa levar no veterinário? Como que você se vira com dinheiro? É muito difícil. Tem dia que um fica doente, eu fico muito desesperada, não posso levar. Teve um que pegou a doença do carrapato, o único comprimido era R$300. Eu tive que deixar de fazer compra para mim, para dar o comprimidinho pro cachorro. É muito difícil, mas eu tiro da minha boca para cuidar deles, mas não é fácil. Coitadinhos. E esse machucadinho aí? O Mike tinha falado pra gente que ele foi atropelado em São Paulo, é isso? Ele foi atropelado na estrada de Piedade. Chama ele aqui. Vem cá, filhinho, vem. Vem cá, vem aqui com a mamãe. Vem, garoto, vem. Ele ainda não anda. Tadinho. Tô na esperança dele voltar a andar, porque aí eu cuido dele, faço massagem, dei muito remédio de erva, para ver se a gente recupera. Ervas ele. mesmo, né? Isso, Entendi. Eu não tive condições Sei. de operar ele, porque é muito caro. O veterinário falou que era caso de Sacrificar. mas eu Meu não tive coragem. Deus. Entendi, tá certo. Você que cuida tanto, você não vai querer sacrificar um coitadinho, né? Deus me livre. É Eu amo verdade. tanto, tenho tanto amor por eles que eu deixo de viver a minha vida para cuidar deles. Entendi, Maria. E Maria, como é que você faz para alimentar esses coitadinhos? Para alimentar, um dá uma ajudinha aqui, outro dá outra ajudinha ali, sempre o povo amigo. Mas aí quando não tem, eu sou obrigada a tirar da boca para comprar o alimento para eles. Entendi. E aparece cachorro aqui de vez em quando na rua? Entregam aqui, trazem para você? Aparece sim. Tem essa bronca mesmo aqui, trouxeram, falaram que não podia ficar com ela, que ela apareceu lá, e eu fiquei com ela para procurar o dono. E se por acaso não encontrar o dono, não deixar ela desamparada. Entendi. Não dá, né? Entendi. Você já chegou a ter quantos cachorros no máximo aqui? Eu já cheguei a ter 12. Nossa, 12 e gato cachorros. também? Gato eu tenho 5, que tá tudo escondido. Tem um lá, tem outro dormindo. Então, 7 cachorros agora. Agora só tenho 7, que morreu uma faz pouco tempo, de velhinha. E 7 cachorros, 3 gatos, mas já cheguei a ter 12 cachorros e 6 gatos. Entendi. Bom, que mensagem você deixaria para as pessoas? Eu deixo para as pessoas ter mais amor com os bichinhos, né? Ter mais dó, não judiar, não jogar na rua. Se não quer mais, procura alguém para ver se adota, se fica com ele, mas não joga na rua não, porque eles é indefesos, eles não têm como se virar sozinhos. Se alguém não ajudar, eles morrem na rua. Tá certo. Maria, muito bonito o que você faz, é uma mensagem de amor para todos e espero que as pessoas do nosso canal aqui se ficam com um pensamento positivo e nós vamos tentar, de alguma forma, né, no nosso canal, trazer algum tipo de ajuda, tá bom? Tá bom, muito obrigada, porque eles merecem, né? Tá certo, O bichinho Maria. é tão amoroso. Tá certo, Maria. Muito obrigado, viu? De nada. É muito importante para nós acompanhar este vídeo até o seu final. Também muito valiosa será sua inscrição em nosso canal, acionar o sininho para receber nossas notificações. E também dar o positivo ou negativo para corrigirmos nossos caminhos. Eu e o Brad agradecemos imensamente sua dedicação à nossa obra. Este é o capítulo 6 de nosso audiobook, Guias Divinos, a espiritualidade dos cães em relação aos seres humanos. Capítulo 6, a espiritualidade dos cães na natureza. Nesta sessão, vamos explorar como a espiritualidade dos cães se relaciona com a natureza e como os cães podem nos ajudar a se conectar com o mundo natural. Vamos também abordar sobre como os cães são capazes de sentir e se conectar com os elementos da natureza, como água, ar e terra, e como essa conexão pode ajudar a melhorar nossa própria saúde e bem-estar.
Eles também explorarão como os cães podem nos ajudar a se conectar com os animais e plantas da natureza. Os cães possuem uma conexão natural com a natureza devido à sua instintiva habilidade de se adaptar e se comunicar com seu ambiente. Eles são capazes de sentir e se conectar com os elementos da natureza, como água, ar e terra, e essa conexão pode ser muito benéfica para a saúde e bem-estar deles e de seus donos. A água, por exemplo, é um elemento vital para a saúde dos cães e pode ser usada para ajudá-los a se refrescar, limpar e se divertir. Caminhar com seu cão em uma praia ou parque com lago pode ser uma ótima maneira de aproveitar a natureza juntos e melhorar a saúde física e mental de ambos. O ar também é importante para a saúde dos cães, pois eles precisam de oxigênio para sobreviver. Levar seu cão para uma caminhada em um parque ou floresta pode fornecer-lhe um ar fresco e puro, além de estimular a atividade física e mental. A terra também pode ser uma fonte de saúde e bem-estar para os cães. Pisar na grama, cavar e sentir diferentes texturas do solo podem ser uma maneira para os cães explorarem e se conectarem com a natureza. Além disso, a conexão com a natureza pode ajudar os cães a se sentirem mais calmos e equilibrados, o que pode ter um efeito positivo sobre sua saúde mental e comportamento. Para os humanos, passar tempo na natureza também é benéfico para a saúde. Ele pode ajudar a reduzir o estresse, aumentar a sensação de bem-estar, e melhorar o humor e a capacidade de concentração. Por isso, passar tempo na natureza com seu cão pode ser uma excelente maneira de melhorar a saúde e bem-estar de ambos. Os cães são conhecidos por serem animais leais e companheiros fiéis para os seres humanos. No entanto, além disso, eles também podem ser excelentes meios para nos conectarmos com a natureza ao nosso redor. Quando saímos para passear com nossos cães, eles nos levam para fora de nossa rotina diária e nos permitem explorar os arredores de uma maneira diferente. Nossos cães nos mostram as maravilhas da natureza que às vezes passamos despercebidos, como as flores silvestres que crescem nas margens da calçada ou os pássaros que cantam nas árvores. Eles nos ajudam a prestar atenção às pequenas coisas e a apreciar a beleza da natureza. Além disso, os cães também nos ajudam a nos conectar com outros animais. Quando estamos passeando com nossos cães, eles nos levam a conhecer outros cães e animais de estimação, e isso nos permite estabelecer uma conexão com eles. Eles também nos dão a oportunidade de observar animais selvagens de perto, como os coelhos ou esquilos que vivem em nossos jardins ou parques. Por fim, os cães também nos ajudam a nos conectar com as plantas da natureza. Eles nos levam a caminhar por trilhas e caminhos que passam por florestas e campos, e isso nos permite apreciar a beleza das árvores, arbustos e flores que encontramos pelo caminho. Em resumo, os cães são não apenas animais leais e companheiros fiéis, mas também podem ser excelentes meios para nos conectarmos com a natureza ao nosso redor. Eles nos mostram as maravilhas da natureza que às vezes passamos despercebidos, nos ajudam a nos conectar com outros animais e nos levam a apreciar as plantas da natureza. Os cães são seres fascinantes, tão cheios de mistérios e encantos quanto a própria natureza. É possível dizer que os cães possuem uma forte ligação com a natureza, pois são descendentes de animais selvagens. Eles possuem instintos naturais que os ajudam a sobreviver e se adaptar a seus ambientes, como a capacidade de farejar e caçar. E assim como a natureza, os cães são misteriosos e imprevisíveis. É verdade que os cães possuem uma forte ligação com a natureza, devido à sua origem selvagem. Eles são descendentes de lobos, um animal que vivia e sobrevivia nas florestas e campos, e assim como os lobos, os cães possuem instintos naturais que os ajudam a se adaptar e sobreviver em seus ambientes. A capacidade de farejar é um exemplo de como esses instintos naturais se manifestam nos cães. Eles possuem um olfato incrivelmente desenvolvido, capaz de detectar cheiros a uma distância incrível e que para nós seres humanos seriam imperceptíveis. Isso os ajuda a encontrar comida, água e até mesmo outros animais. Outro instinto natural que os cães possuem é a capacidade de caçar. Embora muitos cães de hoje vivam como animais de estimação e não precisem caçar para sobreviver, ainda assim essa habilidade está presente em seus genes.
Isso pode ser visto quando eles perseguem aves ou outros animais, ou quando brincam com brinquedos que imitam presas. Além disso, os cães também são conhecidos por serem animais misteriosos e imprevisíveis. Eles possuem personalidades complexas e únicas, e às vezes podem agir de maneiras que não esperávamos. Isso é semelhante à natureza, que é cheia de surpresas e mistérios. Assim como a natureza, os cães são imprevisíveis e misteriosos. Eles possuem instintos naturais que os ajudam a se adaptar e sobreviver em seus ambientes, como a capacidade de farejar e caçar. E essa ligação com a natureza os torna ainda mais fascinantes e maravilhosos para serem observados e compreendidos. A ligação dos cães com a natureza também pode ser vista em como eles reagem às mudanças climáticas e às estações do ano. Eles são muito sensíveis ao calor e ao frio, e podem mudar sua atitude e comportamento de acordo com as condições climáticas. Eles podem se refrescar em um lago ou rio quando o calor estiver insuportável, ou buscar abrigo quando o frio for intenso. Eles também podem se adaptar a diferentes tipos de terreno, desde florestas densas até desertos áridos. Outra maneira pela qual os cães se conectam com a natureza é através de sua capacidade de se comunicar com outros animais. Eles podem se comunicar com outros cães e animais através de uma variedade de sons e gestos, e isso os ajuda a se relacionar e se relacionar com outras criaturas. Isso também os ajuda a se adaptar a diferentes ambientes e a sobreviver em um mundo selvagem. Em resumo, os cães possuem uma forte ligação com a natureza devido à sua origem selvagem e aos instintos naturais que possuem. Eles são capazes de se adaptar e sobreviver em diferentes ambientes, reagem às mudanças climáticas e às estações do ano, e se comunicam com outros animais. Isso os torna animais fascinantes e maravilhosos para serem observados e compreendidos. Além disso, ao caminhar com os cães, temos a oportunidade de nos conectar com a natureza de uma maneira diferente e apreciar as maravilhas ao nosso redor. Mas, como místico, acredito que os cães têm uma conexão espiritual com a natureza e os seres vivos que os cercam. Eles podem sentir e se comunicar com outros seres vivos de uma maneira que nós humanos não podemos compreender completamente. Eles são como anjos guardiões que nos protegem e nos acompanham em nossas jornadas, e muitas culturas antigas veneravam os cães como divindades ou como guardiões espirituais. Também podemos dizer que os cães são conhecidos por serem leais, protetores e amigáveis, e essas características se relacionam com a natureza. Eles são animais que se importam com sua família e seu grupo, e muitas vezes são os primeiros a serem alertados com ameaças. E assim como os cães, a natureza é protetora e amigável, mas também pode ser imprevisível e ameaçadora. É verdade que os cães são conhecidos por serem animais leais, protetores e amigáveis, e essas características se relacionam com a natureza. Eles são animais que se importam com sua família e seu grupo, e muitas vezes são os primeiros a serem alertados com ameaças. Eles são capazes de desenvolver fortes laços com seus donos e seus companheiros animais, e são conhecidos por serem extremamente leais e protetores. Eles fariam qualquer coisa para proteger sua família e seus amigos, e essa característica é uma das razões pelas quais são tão apreciados como animais de estimação. Da mesma forma, a natureza também é protetora e amigável. Ela abriga uma variedade de criaturas vivas, cada uma delas desempenhando um papel importante no equilíbrio ecológico. A natureza é a fonte de vida para muitas espécies, e é o lar de muitos animais e plantas que se beneficiam uns dos outros. Ela é também generosa com os seres humanos, proporcionando alimentos, remédios, abrigo e outras necessidades básicas. No entanto, assim como os cães, a natureza também pode ser imprevisível e ameaçadora. As tempestades, terremotos, enchentes e outros desastres naturais podem causar danos significativos às comunidades humanas e animais. E também a natureza tem suas próprias dinâmicas de equilíbrio, onde os animais se alimentam uns dos outros e essa cadeia trófica é fundamental para a sobrevivência das espécies. Em resumo, os cães são animais leais, protetores e amigáveis, e essas características se relacionam com a natureza.
Eles se preocupam com sua família e seu grupo, e são os primeiros a serem alertados com ameaças. Da mesma forma, a natureza é protetora e amigável, abrigando uma variedade de criaturas vivas e proporcionando recursos para a sobrevivência das espécies. No entanto, assim como os cães, a natureza também pode ser imprevisível e ameaçadora. É preciso ter um equilíbrio entre aproveitar os benefícios da natureza e respeitar suas forças imprevisíveis e ameaçadoras. E finalmente, podemos dizer que os cães são incríveis companheiros para aventuras ao ar livre. Eles adoram passear e explorar, e seu amor e lealdade pelos seus humanos é inspirador. Eles são como anjos guardiões que nos protegem e nos acompanham em nossas jornadas pelas florestas e montanhas, pelos rios e campos, e nos lembram de que a natureza é sagrada e deve ser respeitada e protegida. É verdade que os cães são incríveis companheiros para aventuras ao ar livre. Eles adoram passear e explorar, e seu amor e lealdade pelos seus humanos é inspirador. Eles se emocionam com as pequenas coisas, seja uma flor silvestre, um riacho ou simplesmente o cheiro de uma brisa fresca. E eles nos lembram que a natureza é sagrada e deve ser respeitada e protegida. Eles nos mostram a beleza da natureza, a sua complexidade e a sua harmonia. Eles nos ensinam a ser humildes diante da natureza, a ser gratos por tudo que ela nos dá e a ser responsáveis por cuidar dela. Eles nos ensinam que a natureza é o nosso lar, o nosso berço, o nosso sustento e o nosso destino. E eles nos lembram que precisamos cuidar dela, preservá-la e respeitá-la. Em resumo, os cães são incríveis companheiros para aventuras ao ar livre. Eles adoram passear e explorar, e seu amor e lealdade pelos seus humanos é inspirador. Eles nos protegem e nos acompanham em nossas jornadas pelas florestas e montanhas, pelos rios e campos, e nos lembram de que a natureza é sagrada e deve ser respeitada e protegida. Eles nos mostram a beleza da natureza, nos ensinam a ser humildes diante dela e a ser responsáveis por cuidar dela. Eles são os nossos melhores amigos, nossos confidentes, nossos guias e nossos protetores, e ajudam-nos a ter uma relação mais profunda e significativa com a natureza. Conclusão. 1. Ligação com a natureza. Os cães possuem uma forte ligação com a natureza devido à sua origem selvagem e aos instintos naturais que possuem. Eles são capazes de se adaptar e sobreviver em diferentes ambientes, reagem às mudanças climáticas e às estações do ano, e se comunicam com outros animais. 2. Características leais, protetoras e amigáveis. Os cães são animais leais, protetores e amigáveis, e essas características se relacionam com a natureza. Eles se preocupam com sua família e seu grupo, e são os primeiros a serem alertados com ameaças. Da mesma forma, a natureza é protetora e amigável, abrigando uma variedade de criaturas vivas e proporcionando recursos para a sobrevivência das espécies. 3. Companheiros para aventuras ao ar livre. Os cães são incríveis companheiros para aventuras ao ar livre. Eles adoram passear e explorar, e seu amor e lealdade pelos seus humanos é inspirador. Eles nos protegem e nos acompanham em nossas jornadas pelas florestas e montanhas, pelos rios e campos, e nos lembram de que a natureza é sagrada e deve ser respeitada e protegida. Resumo: os cães são animais incrivelmente conectados com a natureza, graças a seus instintos selvagens e características leais, protetoras e amigáveis. Eles são excelentes companheiros para aventuras ao ar livre, nos inspirando a explorar mais, nos protegendo e nos lembrando de que a natureza é sagrada e deve ser protegida. Os cães nos mostram como explorar a natureza e nos ensinam a viver de acordo com nossos valores mais profundos. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, você meu amigo do Guias Divinos. Hoje nós vamos falar de um assunto gostoso de discutir, muito legal. Você acha que sabe tudo sobre o seu amiguinho peludo quando ele está tirando uma sonequinha? E a posição que ele dorme? Será que ele te revela alguma coisa?
Vamos discutir esse assunto? A maioria acha que conhece bem quando o cachorro está feliz, quando o cachorro está surpreso, quando está preocupado, quando está assustado. Mas muito mais do que isso, a posição que ele dorme, ele nos revela bastante. Assim como as pessoas, os cães também têm suas preferências e elas podem revelar muita coisa. Na verdade, você pode até descobrir alguns segredinhos do seu cachorrinho, analisando o jeito que ele mais gosta de descansar. Mas antes de entender mais sobre esse assunto maravilhoso do seu amiguinho peludo, clique no botão de inscrever-se. É um simples gesto que vai trazer um lado incrível para nossas vidas, nos ajudar a divulgar cada vez mais um assunto tão gostoso e que eu falo com muito prazer. Não esqueça no final de dar o seu gostei ou não gostei. E, mais importante, passe as suas informações, mande uma mensagem, escreva o que você achou. Aquilo que eu falei, estamos tentando melhorar a capacidade e a qualidade dos nossos vídeos a cada dia. Eles estão longe de chegarem perto do que nós esperamos, mas ele vai chegar. Se você puder se inscrever, inscreva-se agora. Fez isso? Poxa, parabéns. Muito obrigado. Você agora é mais um membro efetivo do Guias Divinos. Então, vamos viajar nesse assunto e vamos observar a postura que nossos amiguinhos dormem? Vamos lá. Convencional. Bom, posição convencional é a posição que seu cãozinho mais dorme ou tira um cochilo. É quando ele fica curvadinho, dobra a sua coluna e o focinho quase que encosta no rabo. Quando o cãozinho está dormindo assim, pode significar duas coisas. Primeira, ele pode estar com frio, então ele está tentando conservar o máximo de calor possível. Agora a outra, ao contrário do que isso, pode ser que demonstre que seu cachorro está em alerta, porque nesta posição ele consegue com muito mais facilidade a qualquer sinal de perigo, ele ficar na posição de alerta, em pé. E nessa posição, eles apenas tiram um cochilo, eles não dormem profundamente. Então, encolhidinhos é o jeito de dormir, que pode indicar que eles se sentem também inseguros e precisam de proteção, carinho e conforto. De ladinho. Essa seu amiguinho adora, né? O meu também. Isso é um bom sinal. Nessa posição os cães dormem e descansam muito bem mesmo. Mesmo que ele tenha tido um dia muito cansativo, dormir de lado é uma posição mais restauradora e que eles conseguem exatamente nesta posição entrar no sono REM. Ou seja, não se assuste se ele começar a se mexer, chutar, grunhir, tipo quase que latir, fazer alguma coisa, porque ele vai estar sonhando que ele está realmente descansando. Então esse sono de ladinho nessa qualidade é muito mais reconfortante para ele. E uma outra coisa, o cachorro dorme de lado, isso quer dizer que ele se sente completamente seguro. E ele se sente a necessidade, não sente a necessidade de proteger os seus órgãos vitais. Ou seja, os cães só dormem assim quando se sentem confortáveis e confiam nas pessoas à sua volta. E agora, supercão. Supercão é a posição mais hilária. É quando ele dorme com as quatro patas totalmente esticadas, tanto as da frente como as de trás. Elas estão bem esticadas e a sua barriga toda fica no chão. E parece que ele vai voar e vai salvar o mundo. Bem,
Nunca se sabe o que os cães podem fazer de noite, né? Quem sabe, hein? De qualquer forma, muitos filhotes são vistos tirando uma soneca nesta posição. Eles dormem dessa maneira porque são cheios de energia. E então fica cada vez mais fácil levantar assim que acordam em caso de perigo. Mas algumas raças ainda dormem nesse jeito, mesmo depois adultas. Se você notar que o seu cachorro adulto prefere dormir nessa posição, isto pode indicar que ele está sentindo calor. Talvez o dia tenha sido muito quente e muito cansativo. Ele tenha brincado muito, se exercitado muito. E nesse caso, ele simplesmente está exausto. Encolhido. Todo encolhidinho, com o rabo enrolado ao redor do corpo, com as patas bem escondidas. Esse jeito de dormir lembra a posição fetal dos humanos. Os cachorros se escondem quando estão inconscientemente tentando proteger seus órgãos internos. Essa posição os cães tentam manter suas patas, gargantas e barrigas protegidas. É bem provável que alguma coisa esteja preocupando o seu amiguinho. Se ele dorme desse jeito, por exemplo, um barulho vindo de algum lugar próximo, ou se eles estão em um ambiente não familiar, consequentemente ameaçador. Nesse caso, seu cachorro precisa de carinho e cuidado extra. Alguns veterinários dizem que os cachorros que dormem nessa posição podem não estar se sentindo suficientemente aquecidos. Então é bom comprar um aquecedor ou investir num bom edredom. Eu acho que aí ele vai dormir muito melhor e vai chegar de novo no sono REM. De barriga para cima. Essa posição é até engraçada, né? É o que o meu cachorrinho gosta. Se o seu amiguinho gosta de dormir de barriga para cima, com as patas dianteiras flexionadas sobre o peito e as traseiras esticadas, pode apostar que ele está à vontade. E essa é a posição mais relaxante entre os cães. A barriga, a garganta ficam desprotegidas. E estas são as mesmas partes mais vulneráveis do corpo dele. Se ele dorme assim é porque confia muito em você e se sente confortável onde ele mora. Porém, nesta posição, também pode indicar que o cachorro está sentindo calor, né? E ficou muito cansado durante o dia. De qualquer forma, o seu cachorro escolhe esta posição, com frequência é um bom sinal. Porque ele se sente confiante, corajoso e consegue se adaptar a todas as diferentes situações no seu ambiente com mais facilidade. Desmaiado. Essa é uma variação da posição de barriga para cima. A única diferença é que quando o seu cachorro assumir a posição desmaiado, as patas ficam esticadas no ar, em ângulos bem bizarros. Aposto que você não consegue ficar sem dar uma risadinha quando você vê ele dormindo assim, né? Até tira algumas fotos. Né? Mas isso é positivo, porque isso demonstra que o seu cachorro se sente completamente feliz e seguro. Além disso, os animais que dormem assim geralmente são independentes e calmos. Por outro lado, ao dormir na posição desmaiado, o seu cão pode estar tentando se refrescar. Você já deve ter notado que a barriga do seu cão existe uma área que não é tão peluda. É justamente para ele se refrescar e ventilar. Então, possivelmente ele pode estar dormindo nesta posição, tentando se refrescar o mais rápido possível. Esfinge. Você já viu seu cachorro com uma esfinge? Eu lembro o Brad, ele sempre ficava com uma esfinge. Não é bem dormindo, é mais um cochilo, né? Que a posição de esfinge serve para ele descansar. Né? Que as patas da frente ficam esticadas, bem para frente, enquanto as de trás ficam encolhidinhas debaixo do corpo. Essa posição permite que o seu cachorro saia correndo assim que você chamá-lo. Nem todos os cães dormem desse jeito. Como eu disse, o meu não dormia, ele cochilava, com certeza. Várias vezes estava quase que caindo, né? Como a gente dizia, pescando.
É uma fase de transição entre dormir e acordar, ou ficar atento e cair simplesmente no sono. Ou seja, é tirar um bom cochilo. Enrolado. Se o seu cachorrinho é daqueles que não consegue pegar no sono, se não tiver nenhuma roupa, travesseiro, lençol, edredom, seja lá o que por perto, a verdade, qualquer coisa que o cubra já serve. E ele só consegue dormir enrolado em alguma coisa, precisa de mais carinho, atenção, do que qualquer outro animal. Quando os cães se enrolam em alguma coisa, mostra que estão preocupados por segurança ou conforto. Porém, alguns cães que dormem enrolados, eu já tive uma Pietra, que podia estar 40 graus, ela não conseguia dormir se não estivesse coberta com edredom. Mero costume dela também. Então, enrolado pode significar falta de carinho ou simplesmente muito friolenta. E, por fim, eu não ia deixar de falar. Tem a posição excêntrico. Excêntrico é só aquelas posições malucas. O cachorro dorme com a cabeça para cima, o bumbum para baixo, ou vice-versa. Uma parte do corpo está no sofá, outra parte está no chão, uma parte do cachorro está em cima de um tapete, a outra está em cima de um chinelo. Parabéns. Cachorro que dorme assim é bastante excêntrico. E, meus queridos, muito obrigado por ter seguido até aqui. Conta pra mim como é que dorme o seu cachorro. E manda uma mensagem. Não esquece de apertar eu gostei ou não gostei. E tenho certeza que vamos continuar nos vendo. Eu e o Brad te agradecemos imensamente. Muito obrigado. O tema hoje é bastante delicado. A espiritualidade dos cães e a morte. O que questionamos na hora da partida? Como agir com a perda? O que significa morte para cada um de nós? E para o nosso amiguinho peludo, como enfrentar sua ida para a eternidade? Você teria coragem de discutir abertamente sobre esse assunto? Este é o capítulo 7 do nosso e-book e audiobook Guias Divinos. Este é um momento único de discutir com coragem e trazê-lo para um tema profundo, a espiritualidade e a morte. Fim ou novo começo? Uma discussão ampla e sem qualquer rodeios. Cada comentário será muito bem-vindo. Participe, deixe seu like, compartilhe. Você está preparado para esse tema? Capítulo 7. A espiritualidade dos cães e a morte. A espiritualidade dos cães e a morte. Nesta sessão, os leitores explorarão como a espiritualidade dos cães se relaciona com a morte e como os cães podem nos ajudar a lidar com a perda. Aprenderão também sobre como os cães podem nos ajudar a processar as emoções relacionadas à morte e como eles podem nos ajudar a encontrar o significado e a espiritualidade na morte. A espiritualidade dos cães e a morte são temas interligados e complexos. A morte é uma parte inevitável da vida, e todos nós precisamos lidar com ela de uma forma ou de outra. Os cães, assim como nós, também precisam lidar com a perda de seus entes queridos e podem nos ajudar a entender essa experiência de forma mais profunda. Os cães possuem uma capacidade incrível de sentir e expressar emoções, e isso inclui a dor e o luto. Eles podem sentir a perda de um companheiro animal ou humano e reagir de forma semelhante a como nós reagimos. Eles podem ficar tristes, desanimados e até mesmo apresentar comportamentos destrutivos. No entanto, eles também podem nos ensinar a lidar com essas emoções de maneira saudável, como por exemplo, com a necessidade de se despedir do animal falecido, do luto e do perdão.
Os cães são seres incrivelmente sensíveis e empáticos, e possuem uma capacidade surpreendente de sentir e expressar emoções. Essa capacidade inclui a dor e o luto, e eles podem reagir de forma semelhante a como nós reagimos à perda de um ente querido. Eles podem ficar tristes, desanimados e até mesmo apresentar comportamentos destrutivos, como ficar isolados ou perder o apetite. No entanto, os cães também nos ensinam a lidar com essas emoções de maneira saudável. Eles nos mostram a importância de se despedir de forma adequada do animal falecido, permitindo-nos processar nossas emoções e encontrar uma forma de seguir em frente. Eles também nos ensinam a importância do luto e do perdão, ajudando-nos a entender que é normal sentir dor e tristeza, mas que eventualmente precisamos deixar essas emoções para trás e seguir em frente. Além disso, os cães nos ensinam a valorizar a vida e aproveitá-la ao máximo, lembrando-nos que a morte é apenas uma parte do ciclo da vida e que é importante viver no presente e desfrutar de cada momento. Eles também nos mostram a importância da amizade e do amor incondicional, e nos ajudam a lidar com a solidão e a tristeza. Em resumo, os cães são animais espirituais que nos ajudam a lidar com a morte e o luto de forma saudável e positiva, nos ensinando lições valiosas sobre a vida e a morte. Eles nos mostram que a vida é preciosa e deve ser apreciada ao máximo, e que a morte é apenas uma parte natural do ciclo da vida. Gostaria de compartilhar alguns casos reais que ilustram as afirmações acima sobre a capacidade dos cães de sentir e expressar emoções, e como eles podem nos ajudar a lidar com a perda e o luto de forma saudável e positiva. Um dos exemplos mais famosos é o caso de Greyfriars Bob, um cão pastor escocês que ficou famoso por sua lealdade e dedicação à memória de seu dono, John Gray, um guarda noturno de Edimburgo. Quando John morreu em 1858, Bob ficou sentado ao lado de sua sepultura durante 14 anos, até sua própria morte. Essa história tocou o coração das pessoas e mostrou como os cães podem sentir e expressar emoções como o luto e a saudade. Outro exemplo é o caso de Ashiko, um cão Akita que ficou famoso no Japão por sua lealdade e dedicação ao seu dono, Professor Ueno, que morreu subitamente enquanto trabalhava. Ashiko continuou a esperar pelo Professor Ueno na estação de trem onde ele costumava encontrá-lo, todos os dias, durante 9 anos. Essa história também tocou o coração das pessoas e mostrou como os cães podem sentir e expressar emoções como o luto e a saudade. Esses exemplos são apenas algumas das muitas histórias que ilustram como os cães podem nos ajudar a lidar com a perda e o luto de forma saudável e positiva, ensinando-nos lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Eles nos mostram que a vida é preciosa e deve ser apreciada ao máximo, e que a morte é apenas uma parte natural do ciclo da vida. Os cães também podem nos ajudar a encontrar significado e espiritualidade na morte. Eles nos lembram que a morte é uma parte natural da vida e que, com o tempo, as feridas saram. Eles nos mostram que, mesmo que percamos alguém que amamos, a vida continua e que a memória dessa pessoa ou animal continuará viva em nossos corações. Os cães são seres incrivelmente espirituais que podem nos ajudar a encontrar significado e espiritualidade na morte. Eles nos lembram que a morte é uma parte natural da vida e que, com o tempo, as feridas saram. Eles nos mostram que, mesmo que percamos alguém que amamos, a vida continua e que a memória dessa pessoa ou animal continuará viva em nossos corações. Eles nos ajudam a compreender que a morte é apenas um passo para a eternidade, e que a pessoa ou animal que amamos ainda está presente em nossas vidas de alguma forma. Os cães nos mostram que a morte não é o fim, mas sim uma transição para um novo estado de existência. Eles nos ajudam a encontrar consolo e paz em saber que a pessoa ou animal que amamos está em um lugar melhor e continuará a nos amar. Além disso, os cães também nos ensinam a importância da gratidão e do perdão. Eles nos mostram que devemos agradecer por cada dia que passamos com as pessoas e animais que amamos, e que devemos perdoar aqueles que já se foram, pois eles não estão mais sofrendo. Eles nos ensinam a aceitar e seguir em frente, sem guardar rancor ou amargura. Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ajudam a encontrar significado e espiritualidade na morte, nos ensinando lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Eles nos mostram que a morte é apenas uma parte natural da vida, e que a vida continua mesmo depois da morte. Eles nos ajudam a encontrar paz e aceitação com a morte e nos ensinam sobre a importância do amor e da conexão com os seres que amamos. Eles também nos ajudam a aprender sobre a gratidão e a importância de aproveitar cada momento com as pessoas e animais que amamos, pois a vida é curta e preciosa.
Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ensinam lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Além disso, os cães nos mostram que a vida é preciosa e deve ser aproveitada ao máximo. Eles nos ensinam a viver no presente e a desfrutar de cada momento, porque nunca sabemos quando será a nossa hora. Eles nos lembram que a morte é uma parte inevitável da vida e que precisamos aprender a lidar com ela de forma saudável e positiva. Eles nos mostram a importância de despedidas, de guardar boas lembranças e de seguir em frente. Podemos dizer com certeza que os cães são seres incríveis que nos ensinam muitas lições valiosas sobre a vida. Eles nos mostram que a vida é preciosa e deve ser aproveitada ao máximo. Eles nos ensinam a viver no presente e a desfrutar de cada momento, pois nunca sabemos quando será a nossa hora. Os cães nos lembram que a morte é uma parte inevitável da vida e que precisamos aprender a lidar com ela de forma saudável e positiva. Eles nos ensinam a importância de despedidas, de guardar boas lembranças e de seguir em frente. Quando perdemos um cão querido, é natural sentir-se triste e desolado, mas os cães nos mostram que a vida continua e que precisamos seguir em frente. Eles nos ensinam que a morte é apenas uma passagem natural para outra vida e que precisamos aceitar e respeitar esse processo. Os cães também nos ensinam sobre a importância do amor e da conexão com os seres que amamos. Eles nos mostram como o amor pode ser incondicional e duradouro, e como é importante estar presente e conectado com as pessoas e animais que amamos. Eles nos ensinam sobre a gratidão e a importância de aproveitar cada momento com as pessoas e animais que amamos, pois a vida é curta e preciosa. Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ensinam lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Eles nos mostram como aproveitar a vida ao máximo, como lidar com a morte de forma saudável e positiva e como cultivar relações amorosas duradouras. Eles são verdadeiros mestres de sabedoria e amor, e são uma bênção em nossas vidas. Posso contar a história de diversas pessoas que foram tocadas profundamente pela sabedoria e amor dos cães. Um exemplo é a história de Sarah, uma jovem que perdeu seu cão de infância, Max, e passou por um período difícil lidando com a morte dele. Mas através do amor e dedicação de um novo cão adotado chamado Luna, Sarah aprendeu a viver no presente e aproveitar cada momento com a nova companhia. Outro exemplo é o caso de John, um homem idoso que estava lidando com a perda de sua esposa. Com a ajuda de um cão-terapeuta chamado Bella, ele aprendeu a lidar com sua dor e a encontrar paz e aceitação com a morte de sua esposa. Bella também o ajudou a se conectar com outras pessoas e a encontrar significado e propósito na vida novamente. Há também a história de Michael e sua esposa Emily, que perderam seu cão de família, Rocky, e sentiram-se desolados. Eles guardavam boas lembranças de Rocky e decidiram adotar um novo cão chamado Charlie, e aprenderam a seguir em frente e aproveitar cada momento com um novo membro da família. Estas são apenas algumas das muitas histórias de pessoas que foram tocadas profundamente pelos cães e aprenderam lições valiosas sobre a vida, a morte e o amor. Os cães são verdadeiros mestres de sabedoria e amor, e continuam a ser uma bênção em nossas vidas. Os cães também nos mostram que a morte não é o fim, mas sim uma parte do ciclo da vida. Eles nos ensinam que a morte é apenas um passo para a renovação e que a vida continua, seja através de novos começos ou de novas formas de existência. Eles nos mostram que a morte não é algo a ser temido, mas sim algo a ser aceito e compreendido como uma parte natural da vida. Os cães são animais incrivelmente leais e amorosos, e eles têm muito a ensinar aos seres humanos sobre a vida e a morte. Eles nos mostram que a morte não é o fim, mas sim uma parte do ciclo da vida. A morte é um evento inevitável para todos os seres vivos, mas muitas vezes é vista com medo e tristeza. Os cães, no entanto, nos ensinam a encarar a morte de forma diferente. Eles nos mostram que a morte é apenas um passo para a renovação e que a vida continua, seja através de novos começos ou de novas formas de existência. Os cães também nos ensinam a aceitar e compreender a morte como uma parte natural da vida. Eles mostram que, apesar da tristeza que sentimos quando perdemos alguém querido, a vida continua e há sempre novos começos e novas oportunidades para serem exploradas. Eles nos lembram que a morte é apenas uma parte da jornada e que devemos aproveitar cada dia ao máximo. É importante lembrar que os cães também são seres vivos e eles também enfrentam a morte. Eles vivem muito menos tempo do que nós humanos e isso nos ajuda a ter uma perspectiva diferente sobre a vida e a morte. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Em resumo, os cães nos ensinam a encarar a morte de forma diferente,
como uma parte natural do ciclo da vida. Eles nos mostram que a morte não é algo a ser temido, mas sim algo a ser aceito e compreendido. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Eles nos ensinam a apreciar cada momento e aproveitar cada oportunidade que a vida nos oferece. A morte é um evento difícil de aceitar para os seres humanos, especialmente quando se trata de pessoas ou animais que amamos. Muitas vezes, sentimos medo e tristeza, e é natural sentir essas emoções. No entanto, os cães nos ensinam a encarar a morte de forma diferente, como uma parte natural do ciclo da vida. Um dos principais problemas para os seres humanos é o medo do desconhecido. A morte é algo desconhecido e misterioso, e isso pode causar medo e ansiedade. Além disso, muitas vezes sentimos tristeza e solidão quando perdemos alguém querido, especialmente quando se trata de nossos cães, que são nossos companheiros fiéis e amigos leais. É importante lembrar que os cães também são seres vivos e eles também enfrentam a morte. Eles vivem muito menos tempo do que nós humanos e isso nos ajuda a ter uma perspectiva diferente sobre a vida e a morte. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Se um cão pudesse falar, ele provavelmente diria ao seu tutor que está preparado para partir e que não tem medo da morte. Ele diria que agradece ao tutor por todo o amor e carinho que recebeu durante sua vida e que espera reencontrá-lo no futuro. Ele também diria que entende que o tutor está triste, mas que é importante lembrar que a vida continua e que há sempre novos começos e novas oportunidades. Em resumo, a morte é um evento difícil de aceitar para os seres humanos, mas os cães nos ensinam a encará-la de forma diferente, como uma parte natural do ciclo da vida. Eles nos mostram que a morte não é algo a ser temido, mas sim algo a ser aceito e compreendido. Eles nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. Eles nos ensinam a apreciar cada momento e aproveitar cada oportunidade que a vida nos oferece. Se meu cão pudesse falar, em seu último suspiro de vida, tenho certeza que ele falaria assim: Eu amei você incondicionalmente durante minha vida curta, mas agora é minha hora de partir. Lembre-se de todos os bons momentos que compartilhamos e saiba que sempre estarei com você em seu coração e em suas memórias. Brad e memória. A espiritualidade dos cães e a morte são temas interligados e complexos. Os cães podem nos ajudar a lidar com a perda e a encontrar significado e espiritualidade na morte através da sua capacidade de sentir e expressar emoções, sua capacidade de ensinar a lidar com o luto de forma saudável e positiva, e sua capacidade de nos mostrar que a morte é apenas uma parte do ciclo da vida e que a vida continua. Os cães nos ensinam a lidar com a morte, e nos mostram que a vida é preciosa e deve ser apreciada ao máximo. Eles nos lembram que a morte é uma parte natural do ciclo da vida e que devemos aceitá-la como tal. Eles também nos mostram a importância de se despedir de forma saudável e de seguir em frente, e nos ajudam a encontrar significado e propósito na vida. Em resumo, os cães são seres espirituais que nos ajudam a lidar com a morte de forma saudável e positiva, e nos ensinam lições valiosas sobre a vida e a morte. Conclusão. 1. Os cães são animais leais e amorosos que ensinam aos humanos sobre a vida e a morte através de sua relação com eles. 2. A morte é vista como uma parte natural do ciclo da vida, e não algo a ser temido. 3. Os cães nos ensinam a aceitar e compreender a morte como uma parte natural da vida. 4. Eles nos mostram que a vida continua, seja através de novos começos ou de novas formas de existência. 5. Os cães nos lembram que a vida é preciosa e deve ser valorizada a cada dia. 6. Eles nos ensinam a apreciar cada momento e aproveitar cada oportunidade que a vida nos oferece. 7. Se um cão pudesse falar, ele diria ao seu tutor que está preparado para partir e agradeceria por todo o amor e carinho recebido. 8. Ele entenderia que o tutor está triste, mas lembraria que a vida continua e há sempre novos começos e novas oportunidades. 9. A grande mensagem emocional que os cães nos transmitem é sobre o amor incondicional e a importância de valorizar cada momento da vida. Eles nos ensinam a aceitar e encarar a morte como uma parte natural do ciclo da vida e nos ajudam a encontrar consolo e esperança na continuidade da vida. Oi, você chegou até aqui? Então não perca essa oportunidade única. Agora é sua vez. Qual é a sua conclusão? Comente. Discuta com os seus. Compartilhe esse vídeo. Mande uma mensagem para mim. Garanto que também estará me ajudando a superar a minha perda.
Já se passaram 5 meses de sua partida, do meu amiguinho Brad, mas sua ausência ainda é sentida diariamente. Muito obrigado. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Chegamos ao último capítulo do audiobook do Brad, Guias Divinos. Espero que quem ouviu tenha gostado, né? E quem não ouviu e ainda tiver chance de ouvir, no nosso canal você terá os 8 capítulos. O livro não acaba por aqui, o livro ainda continua. Então a nossa história não se encerra aqui. Eu espero contar com você, espero contar com a sua ajuda. No final do 8º capítulo, deixe o seu gostei ou não gostei. O mais importante para mim, além de tudo, muito mais do que o like ou dislike, é o seu comentário. Comente, mande para mim uma mensagem. Vamos discutir positiva ou negativa. Vamos chegar e corrigir os problemas que forem apresentados e tentar melhorar a qualidade de tudo. Sei que nossos vídeos ainda são bastante caseiros, são muito simples e possivelmente com pouca qualidade. Então eu agradeço imensamente você ter dispensado o seu tempo importante. Muito obrigado. Eu e o Brad te agradecemos. Capítulo 8. A espiritualidade dos cães e a reencarnação. A espiritualidade dos cães e a reencarnação. Nesta sessão, os leitores explorarão a crença de que os cães podem reencarnar e como essa crença pode afetar nossa relação com os cães. Eles aprenderão sobre como os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas e como essas comunicações podem ajudar a melhorar nossa própria espiritualidade. A crença na reencarnação é antiga e presente em muitas culturas e religiões ao redor do mundo. Essa crença sugere que após a morte, a alma pode renascer em outro corpo, incluindo animais. Muitas pessoas acreditam que os cães podem reencarnar e que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com eles. A crença na reencarnação é uma doutrina espiritual que sugere que a alma humana ou de um animal, após a morte, pode renascer em outro corpo, seja ele animal ou humano. Essa crença é encontrada em diversas culturas e religiões ao redor do mundo, como o hinduísmo, budismo, sikhismo e também existem algumas correntes de pensamento dentro do cristianismo que acreditam nela. Muitas pessoas acreditam que os cães também podem reencarnar e que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com eles. Essa crença sugere que os cães possuem almas e que essas almas podem renascer em outros corpos de cães. Isso pode explicar por que alguns cães parecem possuir habilidades ou personalidades incomuns para a espécie, como conhecimento de idiomas ou habilidades específicas. Algumas pessoas acreditam que essas habilidades especiais são o resultado de vidas passadas, em que o cão era um ser humano ou outro animal. A crença na reencarnação também pode ajudar a explicar por que algumas pessoas se sentem tão conectadas com seus cães e por que eles sentem tanto amor e carinho por eles. Se acreditarmos que já tivemos uma relação com esses animais em vidas passadas, isso pode explicar por que sentimos uma conexão tão forte com eles. É importante lembrar que a crença na reencarnação é uma questão de fé e que cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. Não há evidências científicas para apoiar a crença na reencarnação, mas para aqueles que acreditam nela, ela pode ser uma fonte de consolo e esperança e uma forma de entender a relação entre os humanos e os cães. A reencarnação pode ser vista como uma forma de explicar por que alguns cães parecem possuir habilidades ou personalidades incomuns para a espécie, como conhecimento de idiomas ou habilidades específicas. Algumas pessoas acreditam que essas habilidades especiais são o resultado de vidas passadas, em que o cão era um ser humano ou outro animal. Além disso, muitas pessoas acreditam que os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas.
Isso pode incluir sonhos, visões ou mensagens espirituais. Algumas pessoas acreditam que os cães podem nos ajudar a entender nossas próprias vidas passadas e a encontrar respostas para questões espirituais através dessas comunicações. O Espiritismo é uma doutrina espiritual que surgiu no século XIX e baseia-se nas obras do francês Allan Kardec. Segundo a doutrina espírita, a reencarnação é um processo pelo qual a alma renasce em um novo corpo após a morte, seja ele humano ou animal. Dessa forma, os espíritas acreditam que os cães também podem reencarnar e que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com eles. De acordo com o Espiritismo, os cães possuem almas e essas almas podem renascer em outros corpos de cães, assim como as almas humanas podem renascer em outros corpos humanos. Isso pode explicar por que alguns cães parecem possuir habilidades ou personalidades incomuns para a espécie, como conhecimento de idiomas ou habilidades específicas. Alguns espíritas acreditam que essas habilidades especiais são o resultado de vidas passadas, em que o cão era um ser humano ou outro animal. Segundo o Espiritismo, os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas. Essa comunicação pode ser através de sonhos, visões ou mensagens espirituais. Alguns espíritas acreditam que os cães podem nos ajudar a entender nossas próprias vidas passadas e a encontrar respostas para questões espirituais através dessas comunicações. Infelizmente, não há fatos ou relatos científicos que possam comprovar ou explicar a comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas. Essa é uma crença baseada na fé e na espiritualidade. Alguns espíritas acreditam que essa comunicação pode acontecer através de sonhos, visões ou mensagens espirituais, mas essas são interpretações subjetivas e não há evidências concretas que as comprovem. É importante lembrar que a crença na comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas é uma questão de fé e cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. A comunicação com os animais é algo que existe e é comprovado cientificamente, mas não há evidências suficientes para afirmar que os cães podem se comunicar com os seres humanos através de suas vidas passadas. Cada pessoa tem sua própria forma de encarar essa questão e sua própria interpretação da comunicação entre cães e seres humanos. É importante ressaltar que essas crenças e interpretações são subjetivas e não há evidências concretas para comprová-las. Além disso, é importante lembrar que a comunicação com os cães pode ser feita de forma mais objetiva e comprovada, através da linguagem corporal, comportamento e treinamento. A crença na reencarnação também pode ajudar a explicar por que algumas pessoas se sentem tão conectadas com seus cães e por que eles sentem tanto amor e carinho por eles. Se acreditarmos que já tivemos uma relação com esses animais em vidas passadas, isso pode explicar por que sentimos uma conexão tão forte com eles. A crença na reencarnação sugere que as almas podem renascer em outros corpos após a morte, incluindo animais. Algumas pessoas acreditam que essa reencarnação pode afetar a nossa relação com os cães e explicar por que algumas pessoas se sentem tão conectadas com seus cães e sentem tanto amor e carinho por eles. A teoria é que se acreditarmos que já tivemos uma relação com esses animais em vidas passadas, isso pode explicar por que sentimos uma conexão tão forte com eles. Esta conexão é baseada na crença de que as almas podem se reconhecer entre si e que existe uma relação kármica entre as vidas passadas e as vidas atuais. No entanto, é importante lembrar que estas afirmações são baseadas em crenças e interpretações subjetivas, e não há evidências científicas ou registros no Espiritismo que possam comprovar essas afirmações. Essas são questões de fé e cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. A crença na reencarnação é uma questão de fé e que cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. Não há evidências científicas para apoiar a crença na reencarnação, mas para aqueles que acreditam nela, ela pode ser uma fonte de consolo e esperança e uma forma de entender a relação entre os humanos e os cães. Existem alguns livros no Brasil e no mundo que abordam a crença na reencarnação dos cães e sua relação com os seres humanos. Alguns dos tópicos que esses livros podem abordar incluem a relação entre os cães e os seres humanos através das vidas passadas. Os livros podem explorar como as almas dos cães e dos seres humanos podem se reconhecer entre si e como essa relação pode afetar nossa relação com os cães. A comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas.
Os livros podem discutir como os cães podem se comunicar com os seres humanos através de sonhos, visões ou mensagens espirituais e como essas comunicações podem ajudar a melhorar nossa própria espiritualidade. A crença na reencarnação dos cães na cultura popular. Os livros podem explorar como a crença na reencarnação dos cães está presente na cultura popular e como essa crença afeta nossa relação com os cães. A importância da reencarnação dos cães na compreensão da vida e morte. Os livros podem discutir como a crença na reencarnação dos cães pode ajudar as pessoas a entender e aceitar a morte e como isso pode ser uma fonte de consolo e esperança. Os relatos de outras pessoas que acreditam em reencarnação de cães e suas experiências. Alguns livros podem incluir relatos de pessoas que acreditam na reencarnação de cães e compartilham suas próprias experiências e histórias sobre como essa crença afetou sua relação com os cães. É importante lembrar que essas são apenas algumas das possíveis abordagens que os livros sobre reencarnação de cães podem tomar e que essas afirmações são baseadas em crenças, interpretações subjetivas e não há evidências científicas ou registros no espiritismo que possam comprovar essas afirmações. Cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão e estes livros são baseados nas crenças e opiniões dos autores e não necessariamente representam a verdade absoluta. O espiritismo enfatiza a importância da caridade, do amor e do respeito pelos animais e acredita que os cães são seres evoluídos e possuem almas e que a reencarnação pode continuar ajudando-os a evoluir e a aprender lições importantes. Dessa forma, os espíritas são incentivados a tratar os cães com amor e respeito, e a se comunicar com eles de uma forma amorosa e positiva, pois acreditam que essa comunicação pode ajudar tanto o cão quanto o humano a evoluir espiritualmente. Segundo o espiritismo, os animais, incluindo os cães, possuem almas e estão em um processo de evolução espiritual semelhante ao dos seres humanos. O espiritismo enfatiza a importância da caridade, do amor e do respeito pelos animais e acredita que o tratamento amoroso e positivo dos cães pode ajudá-los a evoluir e a aprender lições importantes. Os espíritas são incentivados a tratar os cães com amor e respeito, e a se comunicar com eles de uma forma amorosa e positiva, pois acreditam que essa comunicação pode ajudar tanto o cão quanto o humano a evoluir espiritualmente. Isso inclui a compreensão de que a reencarnação é uma parte natural da vida e que a morte não é algo a ser temido, mas sim compreendido como um passo necessário para a evolução espiritual. Além disso, o espiritismo acredita que ajudar os animais, especificamente os cães, também pode ajudar os seres humanos a evoluir espiritualmente, pois ajuda a desenvolver qualidades como a compaixão e a empatia. O espiritismo incentiva o tratamento amoroso e respeitoso dos animais e acredita que essa atitude pode ajudar tanto os animais quanto os seres humanos a evoluir espiritualmente. É importante lembrar que a crença na reencarnação é uma questão de fé e que cada indivíduo tem sua própria crença e forma de encarar essa questão. O espiritismo é uma doutrina espiritual e não há evidências científicas para apoiar a crença na reencarnação, mas para aqueles que acreditam nela, ela pode ser uma fonte de consolo e esperança e uma forma de entender a relação entre os humanos e os cães. Conclusão. 1. A crença na reencarnação. A reencarnação é uma crença antiga e presente em muitas culturas e religiões, que sugere que a alma pode renascer em outro corpo, incluindo animais como cães. 2. A relação entre cães e seres humanos através de vidas passadas. A crença na reencarnação pode afetar a nossa relação com os cães, e algumas pessoas acreditam que a relação entre cães e seres humanos pode continuar através de vidas passadas. 3. A comunicação entre cães e seres humanos através de vidas passadas. Os cães podem se comunicar com os seres humanos através de sonhos, visões ou mensagens espirituais, e essas comunicações podem ajudar a melhorar nossa própria espiritualidade. 4. A crença na reencarnação dos cães na cultura popular. A crença na reencarnação dos cães está presente na cultura popular e afeta nossa relação com os cães. 5. A importância da reencarnação dos cães na compreensão da vida e morte. A crença na reencarnação dos cães pode ajudar as pessoas a entender e aceitar a morte e ser uma fonte de consolo e esperança. 6. Espiritismo e os cães. O espiritismo enfatiza a importância da caridade, do amor e do respeito pelos animais, e acredita que os cães são seres evoluídos e possuem almas, e
que a reencarnação pode continuar ajudando-os a evoluir e a aprender lições importantes.